É isso aí, vamos começar o nosso bate-papo então falando de programas gratuitos e interfaces de conexão DMX que você mesmo pode fazer em casa, seguindo tutoriais da internet, enfim, fazendo uma pesquisa rápida você consegue diminuir seus custos e incrementar bastante o seu trabalho no dia a dia, ainda mais agora que a gente está nessa fase difícil e não sabe o que vem pela frente. Então o importante é conhecer algumas outras ferramentas que possam ajudar no teu trabalho no dia a dia. Eu já uso esse programa há bastante tempo. As interfaces que eu construí também seguem o mesmo tempo basicamente. E ele é bem robusto, bem flexível, é um programa fácil de você utilizar. As interfaces em ArtNet, tanto via ArtNet como o DMX USB, são simples de você construir, você pode fazer isso em casa. Tem diversos tutoriais na internet, dá uma pesquisada, dá uma navegada que você vai encontrar várias opções e sem grandes conhecimentos de eletrônica, de programação, você consegue colocar uma interface para funcionar nesse programa sem dificuldade. Ou você pode comprar, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. O primeiro modelo que você encontra, e o mais barato, gira aí em torno de 50 a 180 reais, depende do modelo que você vai comprar, são as USB DMX. Como eu disse, você pode comprar ou você pode fazer. Isso tem diversos tutoriais dentro da internet, no YouTube, você encontra como fazer. Posso até pensar no futuro em fazer um específico relacionado a isso, tá? Aqui você tem alguns exemplos de interfaces que você encontra no mercado com facilidade, tá? Mercado Livre tem várias para vender. Só cuidado que tem algumas interfaces, essas USB DMX, que tem problemas com o Windows, tá? Então assim, você tem algumas dificuldades, elas param de transmitir, elas ficam com um delay muito grande. Então assim, se for para optar, tenta trabalhar com ArtNet dentro desse programa, que você vai ter uma tranquilidade muito maior para trabalhar em cima disso, tá? Essas aqui são as interfaces que eu construí, como eu disse, seguindo tutoriais da internet, sem grandes conhecimentos de eletrônica. É algo simples. Depois, se você quiser mais detalhes sobre ela, pode me chamar, a gente troca uma ideia, conversa sobre, e eu te explico como é fácil de fazer e posso te ajudar sem problema nenhum, tá? O meu setup dentro desse programa do QLC, eu uso duas controladoras da Akai, uma PC20 e uma PC40. Essa aqui é uma das poucas fotos que eu tenho que são apresentáveis. Aqui é no Teatro Guaíra, no show de clássicos franceses. Foi um show muito legal, bastante aparelho, bastante coisa legal para trabalhar. Aqui uma relação de algumas controladoras que o software suporta. Depois na própria tela do software a gente vai dar uma olhada e passar por algumas delas, tá? Basicamente a controladora ela vai ser sua superfície de controle. Então por ela você vai ter os atalhos para trabalhar como se tivesse uma mesa convencional. Se você tem uma tela touch, te ajuda bastante. Então você pode simplificar a tua controladora e trabalhar com a tela, que é bem mais fácil. Se você não tem, a gente vai ver algumas coisas no programa que te facilitam a ação de botões, delays de entrada, de saída, de uma cena ou de uma outra atividade qualquer do programa, que vão te ajudar no teu dia a dia com ele, tá? Essa série da Korg, a Korg Nano, são as controladoras mais em conta que você encontra no mercado, tá? Começam aí na faixa de 130 reais, mais ou menos isso, você encontra já algumas controladoras dessa aqui. Geralmente vem com 8 faders, alguns rotativos, alguns botões, que você dentro do programa vai designar o que você quer que cada um faça. Então você pode configurar. Aí você pensa, pô, mas eu vou investir nisso para usar num programa que eu nem sei se eu vou usar no futuro, com N mesas agora, enfim, tantos consoles mais poderosos. Bom, o QLC na verdade é uma ferramenta a mais. Se você usa software de qualquer que seja o console dentro do teu notebook, dentro do teu
computador, você pode mapear essa controladora para esse software, tá? Até onde eu sei, praticamente todos suportam essa controladora externa. Então você pode ter uma CAI, uma Korg, qualquer controladora MIDI USB você consegue mapear dentro dos programas. Tá? Então assim, não é um investimento perdido. Se você usa qualquer software de qualquer mesa, de qualquer console dentro do teu PC, é muito proveitoso. De repente você pode usar de mão de uma controladora dessa até você poder comprar a controladora que você gosta. Enfim, a superfície de controle específica do teu programa, tá? E para rodar esse programa, esse QLC, essa é a parte legal. Como ele é um programa bastante leve, qualquer notebook, do mais simples que seja, você vai conseguir rodar esse programa. Ele é extremamente leve. O meu setup, eu uso essa pequena plaquinha, tá? É uma placa extremamente simples, ela tem um processador de 64 bits, 1.4 GHz e 1 GB de RAM. E eu uso um cartão SD de 32 GB. E assim, eu não consigo fazer com que ela fique com 100% de processamento. Eu já fiz setups assim gigantescos simulando dentro dela para tentar levar o processamento dela ao extremo e o uso é extremamente baixo. Então, se você quer simplificar ainda mais, se você tiver um monitor parado em casa, você pode comprar uma plaquinha dessa, ligar no teu monitor e você tem um console de iluminação com um investimento muito baixo, tá? Aqui você tem a URL do desenvolvedor do QLC. Lá dentro tem um fórum onde você pode trocar ideias, dúvidas, problemas, biblioteca de aparelho, atualizações do software, enfim. Tudo que você precisar saber sobre o QLC em particular, você encontra ali. Vídeos de tutoriais, a gama de colaboração das pessoas que usam esse programa é muito grande. Então a parte rica dele é isso. Como ele tem código aberto, as pessoas que manjam mais de programação, que têm um conhecimento avançado, ajudam o desenvolvedor nesse trabalho. Então ele é um programa que sempre tem atualização, sempre tem uma versão nova, sempre tem uma correção de bug, alguma coisa. E é bacana você ficar acompanhando o fórum. Lá você aprende bastante sobre ele, tá? Falando já da interface dele, é uma interface bem simples. Então você tem os botões de função, normal como qualquer programa, e você tem as abas, que praticamente é onde você vai trabalhar, né? Na parte de aparelhos, é onde você vai fazer o teu patch, tá? Então digamos que você quer adicionar canais de dimmer. Então a gente pode pegar o canal de dimmer, o endereço que você quer começar, a quantidade que você quer colocar e principalmente qual universo você quer colocar. Então eu vou colocar meus dimmers aqui, por exemplo, no 1. Eles já estão mapeados. Se você quiser fazer um grupo, o legal de você fazer um grupo é que depois você pode trabalhar efeitos em cima desse grupo. E você pode montar a matriz desse grupo conforme você montou o layout dentro do teu espaço, né? Então aqui você pode fazer toda a grade desse teu setup dentro disso, né? A biblioteca de aparelho dele é bem vasta. No final eu vou te mostrar o programa onde você pode criar essas bibliotecas, né? Tem muita coisa, tem bastante. Dificilmente você não vai encontrar alguma coisa que você precise dentro dela. Já tem algumas coisas que são minhas aqui, né? Na parte de função, são praticamente é onde você vai mais trabalhar, que é onde você vai criar as tuas cenas. Então você pode criar uma cena, chase, uma sequência, efeitos que são especificamente para os movies, para você fazer shapes como na Volite, por exemplo. Você pode fazer uma nova coleção onde você agrupa esses efeitos. Por exemplo, você quer agrupar uma cena com um efeito ou uma cena com chase, então você pode fazer o agrupamento. Você pode trabalhar as matrizes.
Você tem o assistente de função, que é muito útil para quando você trabalha com aparelho e está com pouco tempo. Você quer criar os teus paletes de cor, de gobo, de cor. Então ele facilita bastante e agiliza bastante o trabalho. Como ele não tem uma entrada especificamente de timecode, tem como fazer timecode com ele. Você pode acionar funções a partir de uma entrada MIDI, então dá para fazer um timecode, mas você também tem a opção de show. Depois eu tenho um exemplo aqui, a gente vai abrir esse exemplo e vai trabalhar em cima dele aqui para dar uma olhadinha como é que funciona. E a parte que eu mais gosto, que é essa parte do console virtual. Tá? Eu já vou voltar nele para a gente falar mais dele. Eu tenho a mesa simples, onde você tem o universo que você está trabalhando, você tem a paginação. Se você já tiver alguma coisa no PET, ela já vai aparecer. E tem esse botão aqui, que é bastante útil para quando você está naquela correria e está sem tempo. Então, por exemplo, você quer salvar o 1, o 2 e o 3 e já quer mandar para uma cena. Então, você nomeia a cena. Somente os que estiverem levantados. Se você já tiver botões criados no console, você já pode atribuir. Salvou, essa função já vem para cá. Então ela já vem para a parte de função. Dentro da parte de função, você tem cada canal que você está trabalhando. E digamos que você queira que os 3 fiquem a 50%. Em vez de você ficar trazendo um de cada vez, você pode vir aqui e mandar fazer em todos. Ele copia o que você fez no canal que você está ativo. Delays de entrada e de saída. Você pode configurar quanto tempo você quer, né, que ele aguarde para entrar. Então nessa parte você pode fazer teu checkline, você pode conferir se os aparelhos estão vindo ou não. É bastante prático nesse ponto. Né? Eles vão insistir em ficar levantados porque eu estou com a cena selecionada. Que eles já vão aparecer baixados. A parte de saída, então aqui é onde você vai dizer onde cada universo vai sair. Aqui eu estou mandando eles todos para a ArtNet, tá? Por causa do simuladorzinho que a gente vai usar aqui depois. E eu posso também usar o perfil da controladora que eu estou usando. Então aqui, no caso, eu estou usando uma Control 2. Então vamos pegar aqui e vou marcar o perfil da Control 2. Então se eu trabalhar aqui, ela já tem que aparecer trabalhando lá. Vamos pegar ela aqui, vamos dizer que ela é a entrada e o feedback dela aqui. Se eu tiver com o 2, mesma coisa. Eu posso dizer para onde eu vou sair, se é via USB, se é via ArtNet, qual controladora está atribuída. A controladora, se você marcar, se você tiver duas Nano Control, por exemplo, não quer dizer que você colocou a segunda no universo 2 e ela vai funcionar só no universo 2. Não, isso não tem nada a ver. É só uma questão de endereçamento. E se eu precisar de mais universo? Não tem problema. Você vai criando quantos universos você quiser e quantas saídas você tiver disponível para trabalhar. Tá? No console, eu posso criar botão, posso criar uma grade de botões, posso trabalhar com fader individual, posso criar uma grade de faders. E todo esse layout você configura do jeito que você julgar melhor. Isso aqui vai depender da lógica que você vai aplicar dentro do programa. Cada um vai descobrir a melhor forma. Eu faço um espelho da minha controladora. Né? Para mim a forma, eu gosto dessa forma, né? Eu trabalho assim, tudo que eu estou vendo na tela, que eu estou tendo aqui na minha mão, isso facilita bastante o meu trabalho, né? Deixa eu abrir aqui o meu. Esse aqui é o meu console. Então eu tenho a APC20 aqui, eu tenho a APC40 aqui, tenho um tap para ajustar tempo de algum efeito. Geralmente eu deixo atribuído esse tap para o efeito 1, esse tap para o efeito 2. Se eu tiver shapes de move aqui, eu vou fazer mais um tap de efeito.
de tempo, e assim eu consigo ter o mesmo layout que eu tenho na minha mão, eu tenho na minha tela. Então tudo que eu estou fazendo na controladora eu estou vendo na tela que está ativo ou não está ativo. Essa é a lógica mais fácil que eu encontrei para o meu trabalho. Mas como você vai montar esse console virtual, essa é a parte bacana. Você monta conforme a tua controladora, conforme você julgar mais interessante. Aqui eu tenho uma Nano Control ligada. Então, a parte bacana, como é que você vai endereçar, por exemplo, eu quero o fader 1 da Nano Control nesse fader aqui. Eu mando fazer o detect dele. Se eu levantar e abaixar, ele vai detectar automaticamente. Posso trabalhar em modo nível, onde eu escolho quais aparelhos esse fader vai executar ou não. Posso trabalhar no modo de reprodução, onde eu posso pegar uma cena ou qualquer tipo de função que eu tenha criado e atribuir nesse componente. Então aqui você vai ter todas as funções que o console te permite trabalhar, né? Você quer criar um box para uma kill list, você quer criar os teus taps de tempo, rotativos, né? Esses dois boxes aqui, o azul, ele é somente para agrupamento, ou seja, tudo que você colocar dentro dele, quando você arrastar, ele vai agrupar e vai trazer junto. Uma questão de organização. Já o vermelho, ele tem uma diferença. O box vermelho, ele só te deixa executar uma ação de cada vez. Então, se você tem, por exemplo, várias cores aqui dentro, e você não quer acidentalmente ligar o vermelho e o verde junto, fica mais fácil você trabalhar com esse padrão aqui. Então você vai conseguir ativar uma cena de cada vez. Ele não deixa você acionar duas cenas. Aqui você pode acionar quantas cenas você quiser simultaneamente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Eu montei um layout básico, não perdi muito tempo pensando nesse layout não. A ideia é mais mostrar a parte funcional dele uma vez feito, todos os passos, ele montado, mais ou menos como fica fácil de fazer. Eu coloquei um simuladorzinho bem simples, que é só para você ver acontecendo. O que a gente pode executar aqui e já ter uma ideia lá. Então eu tenho aqui o meu pet, eu separei em dois universos, tá? Eu tenho os dimmers em um, os meus movies e as LEDs em outro. Eu criei 3 grupos, um grupo para o LED, um grupo para os movies e um grupo com um contra que eu montei azul. Tá? Esse simuladorzinho é bacana porque quando você está trabalhando em casa ele é leve, ele é simples e você consegue ver o que você está fazendo e dar uma pré-configurada, dar uma ajeitada. Enquanto você não tem um simulador melhor, esse cara aqui ele te resolve muita coisa. Dentro das funções, eu tenho chases montados, eu tenho os efeitos de move. Aqui ele vai me mostrar como é que está esse movimento. Então, por exemplo, aqui eu pedi para ele fazer um 8, eu tenho largura, altura, eu tenho offset, onde eu posso trazer esse cara para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Eu posso rotacionar, eu posso mexer então na amplitude desse movimento, eu posso atrasar ou adiantar o offset desse move. Eu tenho as matrizes, então eu tenho as matrizes de LED montadas e tenho a matriz de contra montada. Tá? Por que eu não fiz várias? Se você quiser, você pode pegar e escolher um padrão para cada uma e criar várias. Ou seja, você pode pegar e criar as que você vai usar e no teu console você coloca um botão para cada uma. Tá? Eu tenho as cenas que você pode separar em pastinhas para te ajudar a organizar. Então eu tenho todos os globos, eu tenho as cores das LEDs, eu tenho as funções dos movies, posições que eu criei. Tenho um show criado, que está dentro dessa timeline aqui. Né?
Aqui, se a gente entrar na mesa simples, eu tenho todo o meu patch aqui na mão também. E a mesma coisa, aqui eu tenho a Nano Control. Bom, vamos dar uma olhadinha nele funcionando. A parte prática, eu tenho sempre que iniciar, ou seja, eu tenho que entrar no modo de execução dele. Eu continuo tendo a opção de dump de cena, ou seja, eu posso vir aqui, colocar esse LED em azul, posso levantar os meus moves, vou escolher branco, globo aberto, vou colocar ele na posição 0, a posição inicial que eu coloquei. Posso abrir o meu contra, troco essas LEDs para amarelo aqui para ficar mais fácil a gente enxergar alguma coisa. Os foquinhos do ator. Se eu quiser dar um dump e salvar essa cena aqui, tranquilo. Somente os que estão sendo utilizados, e eu posso escolher em qual botão eu vou colocar essa ação. Então, se eu quiser salvar aqui já, foi para o 3. Eu coloquei lá no M3. Então vamos tirar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vamos desligar todo mundo e vamos dar um M3 para ver se acontece. Tá lá. Então assim, você tendo o teu console montado, você consegue programar ou ficar com tudo na mão. Aí é uma questão de tempo, de escolha. Eu geralmente programo o básico, programo o essencial, principalmente se não é um show marcado, show que eu não tenho assim, uma perfeita noção do que vai acontecer, e vai ter que ser uma coisa de improviso a iluminação, vai ter que sentir o show e deixar correr. Então você tem essa opção de ter as funções principais na tua mão, funções coringas, né, e etc. Isso vai da tua lógica, da tua forma de trabalhar, tá? Por que eu falei para você que eu não faço várias matrizes ao mesmo tempo? Porque no console eu deixo essa função aqui sempre ativa. Quando eu tenho os meus LEDs aqui, e o dimmer dela eu deixo sempre aqui, então ela não aciona se eu não tiver designado nenhuma cor para ela, então eu tenho essa entrada de cor mais tranquila na minha mão, né? Mas eu posso também colocar um delay. Por exemplo, eu vou pegar essa cena verde e vou editar ela agora sem precisar mexer em nada. Então vamos pegar aqui o verde e vamos dar uma alterada nesse tempo de entrada e saída dela. Eu vou dizer que ela vai demorar 2 segundos e 2 segundos. Quando eu trocar para o verde, ele vai fazer a transição mais suave. Quando quem não tem vai entrar mais brusco, né? Essa função aqui de matriz me permite configurar durante o show o que eu quero fazer. Então eu posso vir aqui e selecionar se eu quero um efeito de gradiente, um efeito plasma, se eu quero e pode trocar essa cor durante o processo também. Então, isso aqui te permite uma flexibilidade de efeito dentro da matriz que você criou bem grande. Você pode separar duas linhas, você pode montar essa matriz do jeito que você quiser. Isso vem da tua forma, do teu raciocínio, do que você está querendo criar para esse teu espetáculo, para esse teu show, né? E eu sempre deixo um tap, porque esse tap me facilita o ajuste de tempo desse efeito. Eu deixo esse tap atribuído ao matriz que eu quero. A mesma forma, eu posso fazer isso para o contra, né?
eu posso vir nesse contra aqui e criar uma matriz aqui para ele também. Só que como eu tenho só uma linha, e ela é uma par 64, eu tenho algumas limitações. Então tem coisas aqui que eu não vou conseguir fazer. Mas, no geral, os efeitos em linha, os efeitos de cascata, os efeitos de oposição, esses eu consigo trabalhar numa boa também com as par, né? Não tem mistério. E posso trabalhar a intensidade desse efeito. E posso mesclar. Por exemplo, eu posso entrar com amarelo e posso mesclar com um efeito da matriz. Tá? Deixa eu pegar uma outra cor para a gente ver melhor. Aí, no verde ficou mais interessante e dá para enxergar um pouquinho melhor. Então você pode mesclar. Você pode ir criando em cima e juntando as duas funções. Ou seja, estou com a matriz e estou com uma cena ao mesmo tempo junto. Né? E posso também fazer a troca de cor na paleta de cor. Então as par LEDs aqui ganham um pouco mais de vida. Né? Move, a mesma coisa. Eu posso salvar as posições que eu quero, posso colocar o tempo que eu quero que esse movimento trabalhe ou não. Posso trabalhar esse efeito e aqui ajustar o tempo dele. Né? Aqui eu coloquei um efeito só. Geralmente eu coloco 2 ou 3, com amplitudes diferentes, posicionamentos diferentes, né? Mas sempre com o tap junto para poder dar uma certa flexibilidade na hora de trabalhar e conseguir ter um pouco mais de liberdade nesse processo. Fico com a minha paleta de cores aqui. Né? Ou posso colocar a minha kill list de cor para trabalhar, também com tap. Então se eu quero acelerar essa troca, se eu quero diminuir o tempo dessa troca, mesma coisa. Mesma coisa para a questão dos gobos. Eu posso trabalhar esses gobos individualmente. Posso deixar um rotativo de foco para colocar esse foco da forma que eu quiser. Posso deixar botões de prisma já pré-programados. Né? Mesma coisa também, posso startar uma lista e ajustar esse tempo de troca dos gobos também. Então a flexibilidade de você ter tudo na mão na hora de um show, principalmente quando você não tem muito tempo, é bastante interessante. Você sabendo o que você vai encontrar no lugar onde você vai trabalhar, ou o que você está levando locado, te permite programar isso tudo em casa, como os grandes consoles, né? Como os outros softwares que você tem, com a mesma facilidade. Então você chega com os palettes prontos, com as cores prontas, basicamente você só tem que ajustar essa parte do patch para deixar de acordo com o que você montou. Nada diferente do nosso dia a dia. E aquela questão do botão show, então aqui eu tenho um show criado. Vamos ver se esse show vai executar direitinho.
Basicamente, gente, só para vocês terem uma ideia, hoje é só para vocês realmente terem uma ideia de como que o software funciona, como ele é fácil, ele te dá bastante flexibilidade para você trabalhar e, enfim, incrementar um pouco mais o teu trabalho. De repente você se depara com teatros que não tem uma mesa boa ou que uma mesa que não suporta aparelho. E, poxa, às vezes você vai trabalhar com uma par LED, tem que trabalhar com tudo endereçado no mesmo endereço, perde toda a dinâmica de efeito. Ou seja, você acaba tendo a tua criatividade limitada por falta de equipamento. Então, assim, essa é uma forma fácil de você resolver, não é cara, é um programa legal que vale a pena você estudar, dar uma olhada, conhecer ele um pouco mais a fundo, as funções, enfim, como que ele trabalha. Ter uma interface ArtNet hoje não é o bicho, tá? Tem de um universo até 3, 4, 6, 8, aí vai depender do teu bolso. O que eu tinha comentado é sobre o endereçamento, né? Então, digamos que você não tem uma controladora, você não tem uma tela touch, e poxa, você vai ter que ficar trabalhando com um mouse, né? Então clica aqui, clica ali, arrasta fader, enfim. O fader realmente é complicado. Se você não tiver uma controladora e nem uma tela touch, fica difícil de você trabalhar ele. Você tem que trabalhar com o mouse. Então você tem que repensar a tua organização. Mas, por exemplo, se eu quiser atribuir para o teclado qualquer um desses botões, eu posso, qualquer um deles. Então, por exemplo, eu quero que o P0 fique no meu teclado no A, o meu P1 fique no S, o meu P2 eu vou colocar no D, e o meu efeito eu vou colocar no F. Sai do modo de edição, então eu vou levantar os dimmers dos movies de novo, P0, P1, ó, meu mouse está para cá, D e F. Ah, e se eu quiser colocar a função do tap no teclado? Dá? Dá. Qualquer botão que você quiser dentro do teu console, você consegue endereçar. Então aqui no tap você tem as mesmas funcionalidades. Ó. Ah, você quer atribuir esse tap para a letra Q. Esse tap para a letra W. Então, vamos ver. Vou levantar os LEDs novamente. Vamos zerar aqui. Vamos colocar a matriz para funcionar. Então eu vou pôr no W. E vou fazendo a troca no tab, eu acerto o tempo conforme que eu quero. Então tem essa praticidade, você pode atribuir também para o teclado, ajuda bastante. O problema do fader é que se você atribuir ele para um teclado, ele vai de 0 a 100 direto. Então você tem que pegar e fazer realmente um tempo de entrada e saída bem preciso, bem certinho, ou perto do que você imagina, porque senão pode te atrapalhar. Então essa questão do fader realmente é onde a controladora faz falta. Aí entra a questão da série Nano da Korg, que é uma série bem barata, bem fácil de você encontrar. O editor de aparelhos dele é bem simples, bem fácil de você trabalhar. Vamos pegar ele aqui. Na parte do editor, quando você cria um novo aparelho, informações básicas. Fabricante, modelo, que tipo de aparelho você está montando. Né? Vamos dizer que eu estou colocando um Move. Né? A parte física, se você quiser colocar, isso não é obrigatório. E aqui você faz a configuração de canal. Então, meu primeiro canal. Meu primeiro canal é dimmer. Então, de 0 a 255, dimmer. Se você conhece o aparelho, se você tem o manual desse aparelho, você consegue fazer toda a organização passo a passo, valor por valor. Né? Por exemplo, eu vou colocar um canal de Go.
né? Eu posso dizer para ele o que é cada um, então o tipo dele. Go, posso dizer que de 0 a 2 ele é aberto, de 3 a 5 Gobo 1, de 6 a 10 Gobo 2 e assim por diante. Você vai configurando cada canal, cada espaço de valor do teu DMX dentro desse canal, e você tem o teu aparelho configuradinho. Você configura os modos, quantos canais tem em cada modo, né? Aqui a gente só criou 2, digamos que seja isso aqui, então seria dar um nome para esse modo, modo 2. Se tem cabeça, né? A parte física dele. É uma forma de você montar um aparelho de forma bem rápida. Por exemplo, aqui tem as LEDs, né? Então aqui eu tenho todos os canais, eu tenho o modo de 8 canais dela. Qual que é a vantagem de você configurar esse aparelho certinho? Vamos fazer uma pasta de teste aqui. Eu tinha comentado que tem esse botão aqui que facilita bastante o trabalho, né? Então, esse botão mágico aqui, eu posso escolher as minhas LEDs. Posso vir na parte de funções e escolher o que eu quero que ele crie. Cores primárias. Já um setup com 16 cores. E se eu quiser, ele já faz todas as animações numa matriz para mim, baseado nisso aqui. Então, ou seja, ele vai criar uma matriz de 1×12 e já vai criar todas aquelas animações que eu tenho também no seletor, tá? E posso dizer se eu já quero que isso vá para o meu console, ou seja, ele já vai criar os botões para mim. Então, isso é bem prático para aquele momento que você está sem tempo. Isso aqui é o que ele cria. Então ele já me dá tudo pronto. Esse botão facilita muito e agiliza muito o trabalho com esse programa. Isso vale para a parte de Move também. Então, se eu quero pegar os Moves e já fazer os palettes dele, ou seja, já criar todas as bibliotecas, mesma coisa, macros de cor, do shutter, de gobo. Então ele já cria tudo baseado no que você criou ou no que você tem da personalidade desse aparelho, né? E você escolhe se você já quer colocar isso dentro do teu console. Uma vez dentro do teu console, vai ficar dessa forma aqui. Ele já vai vir os botões com as cores, já vem o click and go dos gobos, das cores, já vem uma kill list de cada um deles. Então aqui, isso aqui, a única coisa que eu adicionei aqui foi a questão do tap. O resto já vem tudo pronto. Basicamente, galera, é isso aí. É o programinha que eu uso sempre. Faz muito tempo que eu não uso nenhum outro console. Gosto muito dele, me divirto muito com ele. É bem flexível, dá conta de qualquer tipo de show. E pode ser uma opção legal aí, de baixo custo, que você não precisa de uma máquina super potente para rodar. Pode te ajudar muito na parte da criatividade, pode aumentar um pouquinho a tua liberdade no trabalho. Você pode trabalhar de repente conjugado com a mesa do local, enfim. Isso aqui é mais uma ferramenta para ajudar todo mundo aí, e que vale a pena a gente dar uma estudada e estar acompanhando esse processo desse programinha que é bem bacana, tá? Valeu, obrigado por me acompanharem aí e até uma próxima.